Paz do Senhor, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Ele é bom e tem nos trazido condições de continuarmos na Tua palavra, de continuarmos ouvindo a Tua voz, modificando os pensamentos que precisam ser ajustados diante dEle. Amém, minhas irmãs, com muita alegria no Senhor. Vamos estudar mais um item, da nossa lista das tolices. Hoje vamos falar da palavra inveja. E esta palavra é muito mais do que uma palavra, é um sentimento. E é um sentimento que todo ser humano tem. E é lógico que tem uns que conseguem dominar um pouco mais, tem uns que não conseguem dominar. E tem uns que não sabem nem que tem. E às vezes até julga, E às vezes até fala que não tem. Mas o fato é que não há base que vai dizer que o ser humano não tem inveja, porque desejar o que o outro tem, o nosso coração, por ele ser enganoso, diante de algumas situações, ele pode se tendenciar para isso. E o que é que nós temos que fazer? Assim como com qualquer outro pecado, se livrar dele, não deixar esse sentimento crescer, não deixar essa ação ganhar espaço no nosso coração. A palavra do Senhor vai dizer: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Se você pegar o significado da palavra inveja no dicionário, vai dizer exatamente que a inveja é um tipo de descontentamento ou de desgosto pela felicidade do outro. Então veja, se você não consegue se alegrar com as coisas que o outro tem, se você não consegue, sabe aquele sentimento descontrolado que quando você vê alguém conseguindo algo, ou nós, porque isso qualquer um de nós tem esse sentimento, pode ter esse sentimento, vir a pensar assim. Quando vê alguém conquistando algo, fala assim: por que ela conseguiu e eu não? Ou por que ele conseguiu e eu não? Isso parece tão inofensivo no primeiro momento, ou então assim: nossa, eu queria ter igual a fulana, sabe? Então, esse tipo de coisa parece ser tão inofensivo no primeiro momento, só que se esse sentimento ele vem todo dia sobre o que você vê, sobre o que as outras têm, é preciso tratar, porque ele vai trazer enfermidade para você. Então, é um sentimento tão destrutivo, tão maléfico, tão mesquinho, e ele entra com tudo, se você não perceber, para te levar a outros sentimentos. Sabia que muitas pessoas que têm baixa autoestima, muitas, não são poucas, essa baixa autoestima, ela teve origem na inveja, porque ela começa a olhar para a vida dos outros e achar, que os outros ganharam, tiveram aquelas coisas sem esforço necessário. E ela começa a pensar: por que ela merece e eu não? Por que ele tem e eu não? Por que não? E aí o que acontece? Ela começa a ver só o que os outros conseguem, não paga o preço que os outros pagam, mas ao ver o que os outros conseguem e ver que ela não consegue, ela vai se entrando, para um campo de inferioridade. E ali ela começa a sofrer como se, de fato, ela fosse a menor das pessoas, a menos merecedora, e se coloca numa posição totalmente inadequada e não uma posição que Deus tenha preparado para ela, Então nós vamos estudar hoje sobre isso e você analise as perguntas que está ali no texto que foi enviado, Porque é fácil, eu não tenho inveja, eu não sou assim, eu não. Nós precisamos saber que ninguém de nós está blindado de nenhuma dessas tolices que nós vamos estudar aqui, porque todas elas estão refletidas, estão dizendo na Bíblia, e todas elas estão dizendo
em aconselhamento como que nós deveremos, né, ou devemos eliminar esse comportamento da nossa vida, porque faz parte da natureza pecaminosa do homem e nós devemos deixar de negar isso e procurar em que lugar, em que atitude, em que momento isso está refletido nas nossas ações, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, como que você vai identificar isso em você e também nas outras pessoas, né? O que que elas estão agindo, como elas estão agindo com você, para você saber, né? Aí você vai analisar isso aqui, ó, esses itens que eu coloquei, por exemplo. Se tem uma pessoa perto de você que o tempo inteiro ela elogia e depois ela reclama. Ah, tal coisa mas, né? Tal coisa mas, por exemplo, ah, você tem um rosto tão bonito, mas tá magra demais. Ou você tá com um rosto tão bonito, mas tá gorda. Ou então assim, ai, que roupa linda, mas ficou apertado aqui. Ou ai, que roupa linda, mas é muito curta. Ou, mas é muito comprida. Ai, se fosse minha, eu faria. Sabe? É um elogio e uma reclamação na sequência para dizer é bom, mas não é tanto assim. Já é o momento em que ela viu, gostou, não queria que você tivesse, aí por isso vai pôr um defeito, para tentar minar a tua felicidade. Uma das coisas mais terríveis na inveja é que o invejoso, ele não quer que o outro seja feliz. Muitas vezes a coisa que o outro tem, que ele olhou e invejou, não é nem o que ele quer ter. Ele só gostaria que o outro não tivesse, para que o outro não ficasse feliz. O invejoso não suporta ficar perto de alguém feliz. Então, por isso ele questiona, né? É constante com o questionamento, vive competindo com você. Se você compra, se você, né? Vamos falar de coisas mais simples, nós aqui mulheres. Se você deixa as unhas crescer, a pessoa vai deixar a unha crescer. Se você pinta o cabelo, a pessoa pinta o cabelo. Se você vai para academia, a pessoa começa a ir para academia. Tudo que você está fazendo, ela compete. Aí, quando é na hora que vai conversar sobre o assunto, aí a que ela tem é melhor, é mais barato ou mais caro, depende de como a pessoa se comporta, porque tem aqueles que têm a superioridade, né? E tem aqueles que têm a inferioridade. Então, cada um reflete de um jeito, mas ali ela vai estar sempre fazendo comparação. É, é aquela que subestima, né? Você comprou algo ou você conquistou algo, ela vai dizer, ah, isso aí não é importante, isso não é tão importante assim, nem sei por que tá tão feliz, sabe? Aquelas coisas assim. Outra coisa, a pessoa que chega e já começa a falar para você, né? Sua amiga, começa a falar assim, viu a fulana? Olha, viu o que aconteceu? O tempo inteiro ela tem uma conversa da vida alheia, que aí já está somando com a fofoca, já está somando com um monte de coisa, mas depende o que ela fala, ela está com uma inveja ali junto naquela informação e, e aquela pessoa que gosta de ouvir a infelicidade dos outros, que gosta de sabotar a oportunidade dos outros e que gosta de espalhar boatos de difamação para manchar a reputação de outras pessoas. Então, quando ouve que alguém não deu certo, que alguma coisa não deu certo, vai lá, acha engraçado, acha interessante, começa até a rir, fazer piadas com a situação. Então, isso são sinais de que a inveja dessa pessoa está ali latente, que a pessoa não está tendo domínio disso, que a pessoa não está se cuidando em relação a esse sentimento nocivo e pecaminoso que existe no nosso meio. Então, uma pessoa que vive assim, ela não se sacia nunca, ela demonstra ingratidão, ela não corresponde a nada que o outro faz para ela, porque ela pensa que ela merece e o outro não merece. Mas o fato é que esses comportamentos, quando nós identificamos uma pessoa desse jeito, nós saímos de perto. Por quê? Porque nós não aguentamos, nós não suportamos ficar do lado de uma pessoa que tem o coração perverso e maldoso, uma pessoa que não reflete a paz de Deus, porque todos nós queremos a paz, queremos estar com pessoas que dão apoio, queremos estar com pessoas que nos orientam,
que nos corrige, sim, porque nós gostamos de ser corrigidos, nós gostamos de ser direcionados, mas nós queremos pessoas que falam isso com amor, com respeito, e não com pessoas que trazem para nós aquele sentimento, aquela proporção de acusação, ou realmente de dizer que você não merece o que você tem. E quando nós agimos assim, aí nós não percebemos. Então, se alguém faz isso conosco que nós percebemos, nós tiramos essa pessoa do nosso ciclo. E é uma coisa assim que dá uma revolta mesmo. Mas e quando nós somos assim com outras pessoas e não estamos percebendo? Então, esse é o cuidado que nós temos hoje, porque às vezes nós pressionamos pessoas que estão do nosso lado, porque queremos que essas pessoas nos ajudem a ter coisas que nós não temos, a fazer coisas que nós não conseguimos fazer sozinho, como por exemplo na família. Ah, minha amiga comprou um carro e eu também quero comprar um carro. Aí eu não tenho condições de comprar, vou lá, pressiono meu marido, vou lá, faço alguma coisa por ele, com ele. Aí isso pode levar a um endividamento, isso pode levar a uma briga, isso pode levar a um sentimento de impotência, porque você está obrigando, né, os seus cônjuges a fazer aquilo que ele não estaria, né, em condições de fazer, e isso pode trazer sérias consequências. E o que acontece com essas atitudes, com esse comportamento? A presença de Deus se afasta, porque o Espírito Santo não vai habitar no coração sujo, no coração invejoso. E como é que você vai fazer? Você precisa se livrar dessa inveja, orar e jejuar para que sejamos libertos desse sentimento tão terrível, para que Deus nos dê contentamento daquilo que nós já temos, daquilo que nós, porque Deus ele nos dá tudo que nós precisamos. Ele cuida de nós, ele entrega nas nossas mãos as ferramentas certas para que nós possamos executar o nosso propósito. E nós precisamos nos encorajar e ir para cima daquilo que temos que fazer, porque a nossa parte Deus não vai fazer por nós. Deus faz o sobrenatural e o natural nós temos que fazer. Então nós precisamos olhar quando esses sentimentos é tão terrível vem, nós precisamos orar e dizer: Senhor, não me deixa sentir isso, não me deixa pensar desse jeito, aquilo que é para mim, me ajude a encontrar a estratégia para fazer da maneira certa, para fazer da maneira que te agrada, para fazer, entende? Buscar no Senhor a confiança e a estratégia do que você precisa fazer dentro daquilo que você deseja ter para você, sem comparação com outras pessoas, porque os planos do Senhor para você não são os mesmos planos que você tem para começar, e além do mais, não são os mesmos planos que ele tem para o seu amigo, para sua amiga, para o seu vizinho, para as pessoas com as quais você se relaciona. Então você precisa encontrar em Deus e deixar toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda murmuração de lado, porque isso só vai te afastar da presença do Senhor, não vai te ajudar a conquistar nada. Então, isso você tem que fazer por você, para se livrar. E o que fazer então quando você identifica que tem pessoas, né, invejosas ao seu lado? E essas pessoas você pode fazer, você pode tomar atitudes, né? Então você vai cortar, você vai se blindar em oração para ficar longe dessa pessoa, e você não vai deixar essa pessoa atrapalhar os seus projetos. Mas e se essas pessoas que você perceberam que são tão invejosas assim, que tá o tempo inteiro te cortando, são pessoas da sua própria casa, pessoas que você não pode realmente cortar, como por exemplo, pai, mãe, irmãos, cônjuge, filhos, que essas pessoas são uma trava no teu caminho e vive o tempo inteiro te dando motivos para você acreditar que elas invejam a tua conquista, que elas acham que você é exagerada, que elas acham que você não tem que lutar tanto assim. Então, minhas irmãs, essa é uma busca constante que nós temos que ter diante do Senhor. Porque se nós lermos, né, o Salmo 101, ele vai dizer assim: cantarei a tua lealdade e justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Considerarei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro?
Dentro da minha casa viverei um coração íntegro, não olharei com aprovação para nada que seja perverso. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe de mim o coração perverso, não quero envolver-me com o mal. Ao que fala mal do próximo, às ocultas, farei calar. Ao homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso, não tolerarei. Os meus olhos aprovarão os fiéis da terra, para que esses habitem comigo. Aquele que caminha com integridade é o que me servirá. Quem pratica a fraude não habitará na minha casa. Quem fala com falsidade não permanecerá na minha presença. Cada manhã farei calar todos os ímpios da terra. Eliminarei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Então aqui o salmista nos ensina, né, que não pode tolerar esse tipo de comportamento. Como você vai fazer? Peça ao Senhor, porque aqui o salmista está dizendo todas as manhãs, todas as manhãs, colocar diante do Senhor a sua meta, o seu alvo, colocar diante do Senhor o seu projeto, para alinhar com o projeto do Senhor para ti, para que você ouça do Senhor o que é viável, o que não é viável, o que você deve, o que você não deve, e não se deixar contaminar por aqueles que estão querendo destruir os projetos do Senhor em você. Amém, minhas irmãs? Oraremos hoje nesse sentido, para que a estratégia do Senhor venha sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça prosperar as ações das tuas mãos para a glória do nome dele. Amém.